Queria falar com vocês agora de discos diamantados. Na linha da MIG vocês vão ver que tem uma opção grande de discos. E esses discos eles estão divididos não só pela espessura do disco em si, mas também pelo tipo de corte. Existe um disco médio, existe um disco fino, um disco extra fino. Então, conforme cada necessidade tua, você vai ter uma indicação, né, do disco adequado. Mas eu peguei 3 discos para passar para vocês os detalhes que eu acho mais importantes. Aqui que está na caneta do micromotor é um disco médio. Então ele tem um corte, ele tem uma espessura média e um corte um pouquinho mais agressivo. Ele não é um disco diamantado, tá? Ele é um disco que tem só a superfície com diamante, mas vocês vão verificar que a qualidade desse disco, você vai estar utilizando um disco desse e vai ter a sensação de estar utilizando um disco totalmente diamantado, 100% diamantado, porque a durabilidade desses diamantes sobre essa superfície do disco é muito grande. Você vai usar ele sobre zircônia pura, você vai usar ele sobre silicato, você vai usar ele sobre cerâmica estratificada e ele vai durar muito tempo. Então, por exemplo, esse disco que está aqui é um disco médio. Se eu pego, por exemplo, uma zircônia e eu tiver que fazer um refinamento, você vê que é um disco que tem um poder de corte muito grande, Esse disco que eu estou usando no vídeo para vocês não é um disco novo. Já estou usando há algum tempo aqui no laboratório. E mesmo assim, ó, você passando ele sobre a zircônia, que é um material extremamente duro, você vê que ele não escurece, ele não preteia a região que o disco passa, porque o diamante ainda está funcionando de forma efetiva e o poder de desgaste dele é muito grande. Se eu pego uma espura dessa, ó, e vou passar aqui, ó, vocês sabem que se eu pegar um disco ruim e fizer isso, já estaria tudo preto aqui e o disco já teria perdido todo o diamante. Esse é um disco que está há alguns meses de uso no laboratório e olhe como ele mantém, né, a qualidade. Ó, se eu forçar um pouco mais, eu vou cortar a peça no meio. É um disco excelente para cerâmica estratificada, zircônia, de silicato. É um disco que você vai usar durante muito tempo, vai ter um poder de corte durante muito tempo, não vai sujar a tua peça, não vai marcar aquelas linhas que acontecem quando o disco está terminando. E pense bem, a gente está falando de um disco que não é sinterizado, que não é 100% de diamante. A gente está falando de um disco que é um disco que tem só a superfície do diamante. Olhem só, olha o poder de corte que esse material tem. Você vai pagar um disco, o preço de um disco convencional diamantado, um disco de boa qualidade, só que com características de um disco diamantado. Eu vou cortar essa peça inteira para vocês verem. Olha o poder de corte desse material, ó, com um conector extremamente grande. Esse material aqui, ó, é sensacional. É um investimento pequeno, não é o custo de um disco sinterizado, só que com uma qualidade superior. E ele, né, a gente usou um disco de corte médio, ele tem a outra possibilidade de um corte mais fino, que daí seria mais indicado. Ele vai ter as mesmas qualidades do outro disco, só que daí seria mais indicado para um corte mais delicado, né? Eu preciso, por exemplo, num trabalho, eu preciso definir os ângulos aqui, ó, né, nas distais do trabalho, fazer uma reanatomização. Eu estou trabalhando em cima de zircônia, uma zircônia SHT de 1100 megapascal de dureza, de resistência. Então, vocês sabem do que eu estou falando. É um material duro. E olha como o disco se porta com muita fidelidade
com relação ao que ele se propõe, ao desgaste. E uma outra opção que eu quero mostrar para vocês, com a mesma qualidade, é esse disco menorzinho que eles têm. Esse disco é sensacional. Esse disco, por exemplo, você vai fazer um protocolo de zircônia, você tirou o teu protocolo do bloco, né, antes da sinterização, e você quer dar todo aquele acabamento, aquela reanatomização. Vocês sabem que muitas vezes, depois da fresagem, não sai do jeito que você tem no teu projeto. Muitas vezes você tem que dar um acabamento final com a mão. Então esse disco, para aqueles acabamentos numa protocolo, nessas regiões mais próximas da gengiva, né, que normalmente um disco maior não vai ter acesso, não vai ter acesso e vai invadir a gengiva, com esse disco você tem a mesma qualidade, ó. Então, esses 3 discos, na minha opinião, você tendo um disco de corte médio, né, um disco, o corte é igual, mas a espessura média, uma espessura mais extra fino e um disco desse extra fino, só que de um tamanho pequeno, para você ter esses acessos aqui que eu mostrei para vocês. E principalmente eu uso muito ele para o trabalho de protocolo, depois que ele sai da fresadora, antes da sinterização, é excelente. Esse também são materiais que realmente quem investir está investindo em material de qualidade, de durabilidade e que vai te facilitar o resultado final em várias etapas do processo.